Bora lá, galera. Vamos falar da vitória do Palmeiras. O Palmeiras consegue uma vitória muito importante na Libertadores. O Palmeiras agora está classificado para oitavas de finais da Conmebol Libertadores, né? O Palmeiras, nesse momento, está segundo colocado. No próximo jogo é confronto direto contra o Bolívar. Vai decidir quem vai ficar com a primeira colocação do grupo, mas a equipe do Palmeiras já conseguiu um passo muito importante, que é a classificação para a fase de oitavas de finais. A equipe do Palmeiras venceu hoje com muita emoção, né? Conseguiu uma vitória muito boa, estava perdendo aí por resultado ruim e conseguiu fazer 4 gols ainda na equipe do Barcelona, galera. E vamos acompanhar aqui mais um programa do ESPN aqui, né? O programa Linha de Passe, falando tudo sobre esse jogo do Palmeiras contra o Barcelona de Guayaquil. Do que é nossa identidade. O Abel conversou com a gente pra gente ser nós mesmos, né? Aquele time intenso, aquele time que sempre busca o gol, o cruzamento, enfim. Foi isso que fizemos. Virada linda, noite mágica aí. Muito importante fazer mais um gol, mas o mais importante é sair com 3 pontos e classificado. Muito bem. Eu ouvi aqui você falar, me deu um bom gancho. Vou começar com Não dá pra falar as coisas em off pra você? Cuidado, você falou, me deu um bom gancho. O cuidado. Arthur tá falando, eu ouço aqui do meu lado, me deu um bom gancho. Como não começar por alguém que disse, me deu um bom gancho? Levantou a mão, recebe a bola. Vamos lá, passei a bola pra você agora. Boa noite, Vitor Nunca Bento. mais faço Tudo isso. bem? Primeiro, boa noite a você, Traíra, boa noite a Zupac. Desenganche. Boa noite ao professor Calçade, que deve voltar aos estádios no domingo. Em breve, apreciar em o jogo breve. de futebol. Boa noite aos fãs do esporte. Ele falava sobre o primeiro tempo e o que o Abel disse no intervalo. E eu me lembro do que o Abel falou numa das últimas entrevistas sobre a capacidade de mobilizar a equipe. Ou seja, isso está na cabeça. Muito vivo. Né? Essa ideia está muito viva na cabeça do treinador sobre como manter esse time na sua concentração necessária. Às vezes precisa de mais, às vezes precisa de menos. Não dá para estar no limite o tempo inteiro, somos seres humanos. Em jogos que a gente tem certeza que o Palmeiras vai ganhar, já usando outro gancho, o seu da abertura. Quando eu falava do dia sobre a certeza. Ah, sim. Então, eu acho que esse primeiro tempo tem muito a ver com isso, com aquela entrevista do Abel. E eu posso analisar esse jogo sobre 2 aspectos, mas a minha conclusão ela é extremamente positiva, olhando sobre os 2 aspectos. O primeiro é que eu poderia fazer alguma crítica ao Palmeiras no primeiro tempo. Mas eu tenho que olhar a capacidade desse time de se impor até numa situação que para outro time poderia ficar difícil, mesmo sendo muito melhor. A frieza do Palmeiras, a capacidade de esmagar o adversário quando está em dificuldade, de pressionar, de reverter o seu próprio momento de um pouco mais de frieza, de menos concentração dentro do jogo, como fez no segundo tempo. Quando faz o primeiro gol, eu estava lá assistindo logo o jogo ao lado do Igor Machado e do Vini, nosso mago das palavras, que hoje substitui Dimas Copedê, que deve estar emocionado vendo o jogo em paz nesse momento. Eu falava, resumo, a questão é agora saber se vai fazer 4 ou 5. A questão não é se vira o jogo, porque era muito óbvio, muito óbvio. E essa obviedade explica a força desse Palmeiras. É verdade. Ô, Bubu, hoje no F90 a discussão era de quanto o Palmeiras ia ganhar, né? Quando fez 2-0, eu falei, isso vai dar pano pra manga, né? Barcelona. Mas logo virou 4 e é isso. Quando fez 4, Poderia ter sido 5 ou 6, fiquei com a impressão que poderia ter sido 5 ou 6, Bubu. Boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. O Palmeiras ampliou para 32 jogos a sua invencibilidade em casa. Isso. Estamos em junho, ainda no começo do mês. No mês que vem fará aniversário a invencibilidade do Palmeiras. A última derrota, né, no Allianz foi para o Atlético Paranaense, julho do ano passado. Palmeiras tem muitas virtudes, bola parada, mais uma vez acaba sendo decisiva. 40% dos gols do Palmeiras no ano, 39% de bola parada. E o primeiro, que é aquele que inicia a reação, aquele momento, volta logo do intervalo, se é um gol com o primeiro minuto, você não só anima todo o Allianz, né, como você começa a colocar uma pressão, uma carga muito grande sobre o adversário. Eu vou citar o Endrick, que eu falei no programa hoje. O Endrick há mais de um mês, mais ou menos, não aparecia, né, não brilhava. E causava uma certa estranheza em muita gente, por que o Endrick não era aproveitado, mesmo nesses jogos em que já estão mais resolvidos, mais fáceis, e ainda com um componente financeiro. O gol de hoje do Endrick
colocou na conta do Palmeiras 2,5 milhões de euros. Faça aí a conversão, você vai ver que não é pouca coisa. A cada 5 gols que ele marca com a camisa do Palmeiras, pelo contrato de venda com o Real Madrid, pinga. E talvez um outro técnico, que não fosse o Abel, ia colocar para atender pedido da diretoria, né? Olha, coloca porque vai dar dinheiro. Ou talvez fosse outra diretoria, pressionaria por isso. E até nisso esse segundo tempo mágico do Palmeiras funciona. Né? A bola parada. O Arthur de novo fazendo gol de cabeça. Qual é a altura? Praticamente é gol de bola parada também, né? Porque... O Arthur tem feito gols de cabeça que refletem muito questão de posicionamento, né? Porque não é a especialidade dele. Ninguém contratou o Arthur para ficar fazendo gol de cabeça. Né? Então, praticamente tudo dá certo para o Palmeiras. Não vou dizer tudo, né? Primeiro tempo teve gol anulado, né? Ali em questão de um lance ajustado. Mas é um time com uma força mental muito grande. Vou lembrar a final do Paulista, que o São Paulo faz 3-1, abre uma vantagem de 2 gols. O Palmeiras precisava fazer 4 em 90 minutos. Nesse jogo, o Palmeiras fez 4 em 45 minutos. Mas o Palmeiras fez 4 em 24 minutos. O Palmeiras virou o jogo em 24 minutos. Fez 4 gols em 40 minutos e virou o jogo em 24 minutos. Isso, para mim, é o mais impressionante. Porque a gente já viu outros times virarem situações como a de hoje. Mas, geralmente, quando um time perde primeiro tempo por 2-0 e consegue uma virada, é uma virada arrancada, uma virada na marra, uma virada dramática. O Palmeiras construiu em 24... E é um reloginho. Quanto que é 46 mais 12, Will? Dá 58. Primeiro gol foi aos 46. Segundo gol foi aos 58. Quanto que é 58 mais 12? Opa, aí dá 60. 70. 70, desculpa. A virada aí já foi aos 70. começou a exigir muito de mim. Então, um gol, 12 minutos, gol. Comentar. 12 minutos, virou o jogo. Em 24 minutos, o Palmeiras virou o jogo. E ainda assim, se a gente olhar para o primeiro tempo, o Palmeiras teve bons momentos. O Palmeiras, concordo com o Arthur, o Palmeiras começou mal o jogo. O Barcelona começou bem a partida. Mas o Palmeiras tomou conta do jogo. E quando o Palmeiras fez o gol anulado, o gol do Rony, que foi corretamente anulado, o Palmeiras era melhor e poderia já, naquele instante, ter construído algum tipo de vantagem. O Palmeiras toma o primeiro gol do Barcelona, do Fridzewski, quando o Palmeiras era melhor. Foi um ataque inesperado do Barcelona, depois de um erro individual do Zé Rafael, que o Barcelona deu uma esticada e uma ótima finalização para fazer o 1-0. E aí o segundo gol, o time equatoriano aproveitou de outra falha, mas estava ali no momento um pouco melhor. Então, mesmo em um primeiro tempo, onde o Palmeiras perdeu por 2-0, eu não me sinto confortável para dizer que foi um primeiro tempo ruim do Palmeiras. O Palmeiras teve bons e maus momentos dentro do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, foi lá e resolveu a parada em 24 minutos. O que eu acho que dá para tirar, além dos elogios sobre a vitória, sobre a tranquilidade que a vitória foi construída dentro desse cenário, sobre a confiabilidade que esse time passa, porque acho que se o palmeirense daqui a alguns anos vai lembrar dessa era, e acho que o primeiro adjetivo que esse time merece é confiável. O palmeirense sabe que pode, qualquer que seja a circunstância, confiar no Palmeiras. Mas acho que dá pra gente tirar pontinhos de atenção, que é pelo segundo jogo consecutivo, o Palmeiras sofre gols por falhas individuais, não falhas coletivas, que são mais graves e mais difíceis de serem corrigidas do que falhas individuais, mas sofre, né? Contra o Coritiba no fim de semana é o jogo resolvido, mas uma falha individual do Luan e do Everton. Hoje teve falha do Zé Rafael, uma falha mais gritante, um erro de saída do Mike para o segundo gol. Então é um pequeno ponto de atenção para o Palmeiras cuidar mais, corrigir mais, mas a maturidade que esse time sai de buraco e sai de maneira automática, porque sabe o que tem que fazer. Eu acho que esse é o sentimento. Mesmo quando as coisas não estão indo bem, o Palmeiras sabe como fazer para as coisas voltarem ao eixo. Sim. E hoje, mais uma vez, deu aula sobre isso. Calçade, vou dar uma pegadinha de novo com o Jean, já volto para você, tá bom? Vamos no pique lá, aproveitar o nosso Jean Oddi que está lá no Allianz Parque. Eu acho que o Gustavo Zupac aqui toca num ponto importante, né, Jean? Porque, é claro, o Palmeiras é o time mais preparado de todos os 20 clubes da Série A, se a gente pegar por tudo que a gente já fala. É o mais sólido, você falou, o mais confiável, o mais preparado, o melhor treinado. Enfim, é um time que já tem uma base de muito tempo a isso. Isso é claro. Olhando para esse Palmeiras, a gente pode falar, junho, nenhum time está ainda pronto. O que falta? É esse tipo de ajuste mesmo que o Zupac falou, que custou ali no primeiro tempo. O Everton foi um dos goleiros mais exigidos no Campeonato Paulista, por exemplo, né? Ele, o Cássio e tal, enfim, ele estava entre os mais exigidos com o maior número de defesas. E o Palmeiras, me parece, tem sofrido mais gols do que nesse mesmo período do ano passado. Claro, adversários mais difíceis na fase de grupos da Libertadores também, mas... Vou só pontuar.
no empate contra o Atlético Mineiro, aconteceu um fato raríssimo, que foi uma falha individual do Gustavo Gomes. Sim. Que gerou o gol do Atlético Mineiro. Isso é um eclipse, né? O Gustavo Gomes falhar é ano bissexto, assim, uma loucura. Mas aconteceu também. Verdade. Esse é o... Talvez seja o único ponto de atenção que precisa melhorar, precisa recuperar nesse Palmeiras. Ou você vê outros ajustes que podem ser feitos? Porque o Palmeiras está tranquilo, está passando muito bem por cima dos adversários. Pois é, eu acho que o que o Palmeiras tem feito nos últimos tempos, e por últimos tempos não entendo 2 ou 3 semanas, né? A gente já está estendendo esses últimos tempos a um período mais longo. É difícil a gente, de fato, apontar grandes falhas constantes na equipe. Você encontra, sim, falhas individuais. Eu acho que essas falhas no futebol, elas nunca vão deixar de existir. Todo grande time vai ter momentos de falhas individuais, de falhas coletivas, eventualmente, mas o Palmeiras erra muito pouco, o Palmeiras falha muito pouco. Não é um time perfeito, eu acho que nenhum time é time perfeito, não existe muito isso, mas de fato atingiu um nível de grande confiabilidade. Se for te dizer, Williams, o que talvez possa ser feito para tornar esse Palmeiras ainda mais forte. Aliás, acho que a gente vai ter uma boa demonstração disso, uma boa prova disso no final de semana, quando o Palmeiras enfrenta o São Paulo, fora de casa. Aliás, vai ser um Palmeiras que vai jogar talvez com um nível de desgaste maior do que imaginava, porque eu acho que o Abel não esperava passar por tudo que passou hoje. É claro que tem vários pontos positivos em você reverter uma situação como a de hoje, em você sair do estádio como o torcedor palmeirense está saindo hoje, né, plenamente satisfeito, e mais uma vez pela capacidade desse time de sair de situações complicadas. Mas tem uma questão que para mim ainda é uma questão, que é talvez o pouco número de zagueiros para uma temporada como a do futebol brasileiro, né, jogando Copa do Brasil, jogando Libertadores, jogando Brasileiro. Imagina se o Palmeiras indo distante nas competições de mata-mata, e aí o Palmeiras não vai ter seus 2 zagueiros titulares contra o São Paulo. Então eu nem me apego muito o Gustavo Gomes precisa melhorar. Não acho que dê para falar isso. Não dá para falar. Talvez algumas falhas individuais tenham sido cometidas nos últimos jogos. Sim, aconteceu hoje com o Zé Rafael, com o Mike menos, mas também é um segundo gol que nasce de um passe errado. O Luan, né, muitas vezes falha individualmente, mas eu não consigo apontar essas falhas individuais como algo a ser melhorado, porque o futebol é assim, ele vai ter sempre falhas individuais acontecendo. Então, olhando para o elenco e para o todo tal, eu acho que talvez você possa dizer, bom, o Palmeiras perdeu um zagueiro por muito tempo, o Murilo já está fora há um bom tempo, agora perde por suspensão o Gustavo Gomes para o Campeonato Brasileiro, para o jogo contra o São Paulo, perdeu também para o jogo contra o Bolívar aqui, também estará suspenso, e vai ter que jogar com uma zaga com o Kaique, que é um garoto ainda, né, ao lado do Luan. Então, talvez essa seja uma questão do ponto de vista do elenco que pudesse ser melhorada, que pudesse ser reforçada. Calçade, agora chegou a sua vez. Falando de personagens aí, eu queria até destacar o Piquerez, né, que a gente fala muito o Rony voltando a fazer gol já há algum tempo, Dudu importante, Arthur encaixou como uma luva, mas que faz também o Piquerez depois que voltou. Calçade, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Ele foi muito importante no jogo, não só marcando gol, fazendo jogada, mas o Palmeiras, ele arrebenta com o resto do programa. Porque... eu vou dizer por quê. No dia 3 de maio, o Palmeiras enfrentou o Barcelona fora de casa e ganhou 2-0. Foi. Hoje é dia 7. 7 de junho, a gente tem 35 dias. É isso aí. Contando os 2 jogos, o Palmeiras fez 11 partidas nesses 35 dias. E aí entra na história do Jean. É um Palmeiras que quase não muda, põe todo mundo para jogar e tem o rendimento. E ele arrebenta com o problema por quê? Porque ele é ímpar, ele é único. Você não traz o que o Palmeiras faz para os outros participantes. A oscilação do Palmeiras, ela é pequena e no alto. Oscilações de outras equipes brasileiras, elas são gigantescas do alto para baixo. Por quê? Porque... Você citou 11 jogos, você perdeu um só, não foi? Pro Fortaleza? Eu preciso até ver isso aqui. Aí eu não olhei o resultado. Já estando classificado, tendo vencido. Eu olhei assim, a quantidade, porque
é um absurdo, porque é um absurdo de rendimento. 11 também. contando o jogo de hoje, professor? Os 2 jogos contra o Barcelona, o de hoje e o do dia 3, são 9 no recheio, mais os 2 com Copa do Brasil, com Brasileiro, com Libertadores. Fez 8. O Barcelona fez 8 jogos. Então, é muito difícil manter rendimento. E hoje foi a 4ª vez com o Abel que o Palmeiras vai para o intervalo perdendo 2-0. E a primeira virada. Isso aconteceu contra o Boca, o River Plate, na Libertadores, mas o Palmeiras classificou. Que tinha vencido por 3-0 na ida. Aconteceu também contra o Bragantino e contra o Inter no Brasileiro 2021. Hoje foi um jogo que foi para o intervalo assim, mas veio com uma virada espetacular. E ele tira o menino, coloca o Navarro, quer dizer, ele joga... O Flaco Lopes, ele joga o pau. O Navarro nem poderia. Ele joga... Assim, ele mora dentro da área do Barcelona e era um Palmeiras que lá no início a gente falava um Palmeiras mais direto, de dificuldade, quando tiver que jogar dentro da área do jogo. Isso acontece há muito tempo. Então, isso é o trabalho a longo prazo e os resultados que ele traz. E algo que é único, é excepcional, é uma recuperação do elenco que é extraordinária. Eu digo como característica de cada jogador e também do trabalho que é feito pela comissão técnica. Mas é um Palmeiras que é um absurdo. Isso a gente não pode pegar o Palmeiras e estabelecer como parâmetro para todos os outros. Mas ele vem fazendo. E fez mais um jogo. No segundo tempo foi um negócio absurdo, extraordinário. Foi um massacre. Então é muito bonito ver isso. Porque ele é único. Você não consegue falar, todos deveriam fazer isso. Não. Ele consegue fazer. Todos os outros vivem uma vida meio normal. De 11 jogos em 35. É impressionante. O que nos leva, você está falando de vários fatores, o que nos leva à parte física. A parte física. Isto é surpreendente. Porque a intensidade que o time coloca em campo é muito alta. Galera, é isso aí. O Palmeiras, né, mais uma vez aí conseguindo reverter um resultado aí muito importante, né? A equipe em 40 minutos fazer 4 gols não é para qualquer equipe, nenhuma equipe consegue uma reação igual a equipe do Palmeiras, é a equipe mais regular do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano. O Palmeiras é a equipe favorita a chegar à final da Libertadores, né? Essa é a verdade, porque se você botar na ponta do lápis aí, nos últimos anos, né? Nos últimos 4 anos só tem dado Palmeiras e Flamengo, ou é Palmeiras ou é Flamengo, é assim que tem funcionado nos últimos anos, e esse ano dá a entender que o Palmeiras tem tudo aí para chegar a mais uma final de Libertadores, né? Ano passado foi desclassificado para a equipe do Atlético Paranaense nas semifinais, mas esse ano eu acho que a equipe do Palmeiras está mais forte, tem tudo para poder chegar a mais uma final de Libertadores. Tivemos o gol aí do Gustavo Gomes, Piquerez, Arthur e o Endrick, né? O Endrick que não estava tendo muitas oportunidades, hoje teve, né? Entrou, conseguiu fazer o gol dele, né? Muito importante esse jogo para a equipe do Palmeiras, essa vitória aí, que coloca a equipe na 8ª de finais da Libertadores.